Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube, onde todas as quintas-feiras a gente realiza a nossa gira virtual. Eu sou o Gleison, estou aqui ao meu lado está aqui o Adilson, né, que é o nosso dirigente espiritual, e iremos conduzir a gira nesse dia de hoje, dia tão importante, né, já que ontem, no dia 15, antes de ontem, dia 15, a gente comemorou os 114 anos da Umbanda, né? E aí a gente queria muito homenagear a Umbanda nessa gira de hoje. Boa noite, Adilson. Boa noite, Gleison. Boa noite a todos. Muito obrigado. E vamos iniciar nossa atividade de hoje. Vamos sim. Vamos para a prece inicial? Vamos. Pai amado, te agradecemos essa feliz oportunidade dessa gira virtual, oportunidade desse encontro com todos aqueles que, mesmo à distância, estão formando essa egrégora nessa oportunidade de escutar esses pretos velhos, de estudar um pouco mais sobre a Umbanda, de refletir sobre as curas e refletir sobre a nossa própria vida. Agradecemos essa oportunidade, Pai, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Babá, Oxalá. Babá, Oxalá. Gleison, você faz a proteção da casa? Com certeza. Então, neste momento, a gente pede aos guardiões da casa, Exus e Bombogiras, que possam fazer a proteção física e astral, não somente no Templo Escola Pai João de Aruanda, mas também em todos os locais em que as pessoas que neste momento aqui estão assistindo possam se sentir confortáveis, sentir-se bem, e que toda essa limpeza astral seja feita neste momento. Laruie Exu, Exu é Mojubá. E aí? O que você trouxe hoje para a gente de ensinamento? Bom, eu comecei falando, né, assim, esse mês para a gente é muito importante. Tem umas datas bastante importantes nesse mês que a gente tem que sempre falar dentro de Umbanda. Uma é a do dia 15 de novembro, que é o dia que a gente comemora o dia da Umbanda, né? O dia do aniversário da Umbanda. Esse ano, a Umbanda faz 114 anos. Outra é o dia 20 de novembro, né? Quando a gente fala aí do combate ao racismo, né? Então, isso é muito importante quando a gente está numa religião de matriz africana. Hoje, nesse dia, assim, tão especial, queria falar bastante sobre esse aniversário, né? Falar do dia 15 de novembro, né? Falar que foi no dia 15 de novembro de 1908 que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, anunciou a Umbanda como uma nova religião. Com o objetivo de dar voz a espíritos dos negros escravizados e indígenas, sem que houvesse algum tipo de discriminação, o primeiro terreiro umbandista foi criado em 1908. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade iniciou seus trabalhos de caridade em Neves, distrito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uma religião muito nova, se comparada a outras religiões, porém com fundamentos que fez da Umbanda uma religião genuinamente brasileira ter milhares de templos e seguidores e praticantes no mundo inteiro. Nesses 114 anos aí, a gente teve um crescimento gigantesco, né, para uma religião tão nova, quando a gente pensa em todas as outras religiões que influenciaram o nosso país, né? A diversidade cultural que a Umbanda abriga faz com que os terreiros sejam vistos como casas acolhedoras pelos visitantes. A egrégora da religião abraça todos os povos. Então, as suas lideranças, consequentemente, têm o papel de abraçar as pessoas sem discriminação,
ainda que a própria religião sofra com ela. Isso a gente vê hoje com muita presença, principalmente nas redes sociais. A gente tem visto, a gente está aqui numa gira virtual, né? A gente tem visto muita discriminação com as religiões de matriz africana, muita agressão, muito ódio, mas mesmo assim, é nosso papel combater esse ódio, né? Papel como dirigentes, como eu falei, é combater esse ódio com o acolhimento, esclarecendo o que é a Umbanda e acolhendo todos aqueles que batem a nossa porta, todos aqueles que adentram os sites, todos aqueles que visitam um canal do YouTube como esse, por exemplo, que possam ser sempre acolhidos. Esse é nosso papel dentro da Umbanda. Desde o princípio da Umbanda foi assim, acolher a todos, né? E que assim seja. Se, por um lado, os intolerantes tentam convencer a massa de que as crenças afro-brasileiras são malignas, por outro, o orgulho de defender a sua fé e combater o racismo religioso é visto como mais frequência no meio umbandista e nas redes sociais. Uma das bases do preconceito, talvez o mais visível, é a ignorância. Literal e etimologicamente, ignorar significa não saber. O que não conhecemos nos provoca medo. Nos campos da espiritualidade, da religião, não deveria haver espaço para o medo, mas sim para o respeito e o diálogo, seja interno ou externamente às religiões, né? Não há dúvidas de que, ao longo desses anos, muitos corações foram acalantados, curados e libertados por essa luz divina. Todavia, na atualidade, temos desafios emergentes a serem enfrentados, como o preconceito, a lida de maneira saudável com o fenômeno das redes sociais e a busca por uma comunicação cada vez mais assertiva com os médios e frequentadores dos terreiros. Porém, é certo que ao pisar num templo umbandista, ou mesmo virtualmente pelas redes sociais, você será transformado pelo amor dos guias. É o que a gente tem visto aqui nessa gira, durante esse tempo que a gente começou a fazer a gira virtual e esse acolhimento tão bacana às pessoas que aqui frequentam o nosso canal. Umbanda busca, em suas atividades, alimentar esperanças para o futuro transcendente da vida atual, o ajustamento emocional, a segurança cognitiva, ao enfrentar problemas de dor e morte, sinalizar com a possibilidade de respostas e compensação à variada gama de sofrimentos. Vale ressaltar que estes sofrimentos são oriundos das mais diversas causas, desde doenças, relações pessoais, relações sociais opressivas, etc. Os ensinamentos de Umbanda são passados de geração em geração, e o principal motivador disso é o conhecimento e o desenvolvimento humano e espiritual. O principal fundamento e lei da Umbanda é a caridade, ou seja, fazer o bem sem ver a quem. Outros princípios importantes são humildade, simplicidade e pureza, onde a fraternidade, amor ao próximo e o desenvolvimento espiritual e pessoal dos seres é uma filosofia de vida. Segundo os relatos dos evangelhos, Jesus passou boa parte da sua vida pública curando enfermos e ensinando uma nova moral aos homens. Sacerdotes, xamãs, pajés e quimbandas procuraram ao longo do tempo aliviar o sofrimento humano através de seus conhecimentos tradicionais. Orações, magias, ervas, emplastros fazem parte de rituais de cura e foram transmitidos por gerações em todos os povos da humanidade. O intermédio de Umbanda traz a possibilidade da cura através dos conhecimentos ancestrais trazidos pela espiritualidade, mas traz não somente isso, pois as curas na Umbanda acontecem nos campos físico, emocional e espiritual. As curas acontecem de uma forma holística, no sentido de tratar o homem para o nascimento de um novo ser e a sua reforma íntima. Saravá, salve a Umbanda, salve todos os guias de Umbanda, salve todos aqueles que vieram antes de nós. Eu fico muito feliz quando a gente trata da Umbanda no seu aniversário de 114 anos, quando a gente traz a figura do Zélio Fernandino, a gente traz a figura dos guias espirituais que, desde o início, nas primeiras manifestações desses guias, anterior até 1908, quando esses guias começaram a se manifestar, pretos velhos, caboclos, em lugares diferenciados, a gente falar sobre isso hoje, a motivação com que eles se manifestavam. Então, até hoje,
a gente vê o quanto é necessário, por meio da nossa fé, a gente trazer essa questão da reforma íntima. A humanidade ainda precisa muito desses conselhos de preto velho, conselhos de caboclo, de criança, de todas as entidades que trabalham na Umbanda, para que a gente consiga fazer a nossa reforma íntima, para que a gente consiga melhorar um pouco todas as questões no convívio, no lado pessoal, mas também no convívio do coletivo, né? O quanto que a gente está necessitando de amor, né, Gleice? Sim, O quanto que a gente está necessitando de se preparar para mudar essa humanidade, para que a gente tenha esse princípio tão ensinado pelo Cristo há 2000 anos atrás, né? Amar o teu próximo, isso parece ser tão difícil para nós humanos, como é que até hoje a gente não aprendeu isso? É verdade. E é muito bom sempre falar de Umbanda, principalmente no seu aniversário, né, Gleice? Verdade. Mas pegando sobre isso aí que você falou, O que você trouxe para a gente? O texto seguinte, a gente vai utilizar o livro Fala Preto Velho e pegar o gancho que você falou sobre a reforma íntima. Que bacana, que bacana. Né? Isso sempre é muito bom. É o capítulo 32 desse livro, Fala Preto Velho. Vamos lá. Os fios, sabe a diferença entre o que está no coração e o que sai dele? O que está no coração é a experiência sagrada do templo da alma. É o que sentimos. O que sai do coração e vira comportamento é outra coisa, é o que fazemos. Sobre o que sentimos, nem sempre temos o controle, mas sobre o que fazemos, nós respondemos por tudo. O sentimento é a identidade da alma. A atitude é o juiz das nossas escolhas. Pois você pode sentir coisas ruins, mas se não age conforme sente, isso se chama educação. Pois você pode sentir culpa e agir com perdão e compreensão. Entretanto, a culpa na conduta pode gerar pessimismo, perturbação e desânimo. Pois você pode sentir tristeza e abraçar a oração e a fé na mudança da emoção. Todavia, se a tristeza dominar a ação, pode surgir a amargura e a doença. Pois você pode sentir raiva e buscar a serenidade e a paciência. Porém, se a raiva se espalhar, pode trazer o conflito, a separação, a animosidade. Nem sempre sentimos o que gostaríamos, meus filhos, mas o comportamento é o que identifica em que nível se encontram nossas aspirações de melhora e renovação. Procure ter amizade com seus sentimentos, mesmo aqueles mais incômodos. E, com seu comportamento, tenha muita cautela, vigilância e esforço educativo. Nisso se resume o segredo da reforma íntima libertadora. Enfim, era isso que eu queria falar, porque falar sobre reforma íntima sempre é muito bom, né, Gleice? Porque o que acontece? Quando a gente fala de reforma íntima, é quando a gente começa a perceber sobre nós mesmos tudo aquilo que a gente faz. Quando, ao invés de ficar falando dos outros, eu começo a olhar para mim. Então, como o livro falou, se eu estou olhando para mim, eu vou olhar nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas ações. Então, se a gente passa o tempo olhando para a gente vai ter mais tempo melhorando a gente. Isso é verdade. Né? Porque se eu passo mais tempo olhando os outros e criticando os outros, porque sempre assim, é muito mais fácil a gente ver no outro, porque não compromete a gente, não compromete a nossa vida, nossos sentimentos e nada. A gente sempre, isso eu sempre falo aqui, a gente sempre tem solução para tudo dos outros. Agora, quando é nosso, e sejam as soluções de coisas boas que a gente percebe,
e de coisas ruins. Então, sempre a gente tem. Mas quando o problema é nosso, aí a gente não sabe fazer nada. Por mais ser especialista naquele assunto, tanto que tem até aqueles ditados, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso é Né? verdade. Então, é bem por aí. Mas, enfim, vamos pensar na reforma íntima como uma amiga do nosso dia a dia. E quando a gente fala de reforma íntima, ela tem esse nome justamente porque reformar é renovar, né? Reformar, eu vou reformar a minha casa, né? Eu pegar tudo aquilo que está desagradando, que não está confortável, que não está esteticamente bem, e fazer da minha casa um lugar melhor. Eu reformo a minha casa, amplio uma casa quando não está me cabendo mais, né? Isso. Reformar o coração, reformar os sentimentos, reforma íntima, aquilo que é muito pessoal, aquilo que só eu posso fazer, ninguém pode fazer por mim. Ela é íntima, porque eu que vou fazer essa mudança pessoal. A Deus trouxe uma coisa bacana, né, que ele fala aí do parar de olhar para o outro e olhar para dentro, olhar para si, ver. E o Pai João de Angola, no livro ali, fala tão bonitamente isso acolha todos os sentimentos, mesmo aqueles que te desagradam, né? Mesmo aqueles que não estão bons. São esses que você tem que Esse que a reformar. gente tem que dar mais atenção. Aquilo que São não agrada. aquilo que não agrada. Aquilo que incomoda. Aquilo Isso. que... Aquilo que às vezes as pessoas estão gritando e estão falando para a gente, o modo da gente agir, que a gente às vezes fala assim, mas eu que sou o certo sempre. E às vezes a gente só precisa parar um pouquinho, olhar para dentro, né, como o Adilson pediu, falando: olha para você, faz essa reforma, faz essa mudança no teu coração, nesses sentimentos. Isso é reforma íntima, né? Isso é trabalhar os sentimentos da melhor maneira possível para que a gente se sinta bem. Umbanda pede isso o tempo inteiro, né? Preto Velho, então, nem se fala, né? E lembrando que, por exemplo, tem até outra casa que a gente trabalhou, pedia para a gente fazer um questionário específico a cada ano. E como a gente muda a cada ano nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos problemas. Muito mais do que aquelas promessinhas de fim de ano que a gente faz. Né? No ano que vem eu prometo que vou fazer tal coisa. É o contrário. Tudo aquilo que eu deixei de fazer agora e que eu posso começar a partir de hoje a fazer essa mudança. Tudo. E assim, esse é um momento que a gente pode falar bastante, esse momento de pandemia, porque nos últimos anos, tudo que a gente tinha planejado, a gente viu que nada deu certo. Quase nada a gente conseguiu. O impossível aconteceu. Os próprios valores, né, foram modificados. Tudo, e tudo foi. E isso que é a vida. Eu tenho que fazer a minha reforma a cada momento dos conhecimentos que eu tenho, dos sentimentos que eu tenho, seja o que for. Então, eu tenho que pensar, e ela tem que ser uma coisa diária, de acordo com a minha evolução, né? Perfeito. Mas vamos lá, que é um tema que a gente pode ficar aqui falando a noite inteira, a né? noite inteira, e ainda sobra bastante para se falar. É isso. A gente agora vai ter a palestra de Pai Joaquim, é sempre um prazer receber ele aqui, né? E vamos ver o que ele tem para a gente aí para falar bastante. Eu sei que são coisas que ele gosta muito de falar. É isso. Adorei as almas. As almas adorei. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga para benzer. Oitendendê, meus filhos, oitendendê. Este filho. Benção, vô. Que Deus abençoe, meu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado. Uma boa noite, meus filhos. Que prazer imenso falar com esses filhos mais uma vez. Assim, por essa caixinha que vocês chamam computador. Uns veem esse velho à distância. E às vezes não é nem pelo computador só, tem aqueles que vê pelo celular, que a caixinha é menor ainda. Meu filho? É. Esse velho fica contente de ver que a Umbanda acompanhou também todas essas evoluções
sejam elas tecnológicas, sejam elas de conhecimento, né, meu filho? Sejam elas de crescimento da humanidade. Filhos, o que esse velho está querendo me dizer, filhos? Que as ferramentas, filhos, estão colocadas e dispostas para todos, uns com mais acesso, outros com muito menos, mas aí colocadas. Mas e o uso dessas ferramentas? Cada um dos meus filhos é que vai decidir, por conta própria, com o livre-arbítrio de cada um, como pode utilizar essa ferramenta para o bem ou não, ou para as coisas fúteis. Os meu filho fala dessas ligação que aproximou um dos outros. Hoje, meus filhos adentram a casa, junto com esse velho, bota esse velho falando para a gente que está lá longe. Olha que coisa bela, filhos. Olha que coisa maravilhosa. Umbanda, meu filho, saiu de dentro do terreiro e chegou na casa dos meus filhos. Cento e tantos anos. Quantos é, meu filho? Cento e tantos anos de Umbanda. 115. Esses filhos. Esses já, meus filhos, quanto tempo depois que teve esses enfrentamentos, tudo para se ter Umbanda, meu filho, se tem essa condição hoje, meus filhos, de trazer. 114, desculpa. Eu já estou comemorando já do ano que vem. Já está no ano, né, meu filho? Já está seguindo, porque já teve o aniversário, né, filho? Isso. Então, meus filhos, pensa nisso. Vocês vivem um mundo de escolhas, mas também um mundo em que o conhecimento, meus filhos, é mais acessível. Filhos, aproveite essa oportunidade para pregar o amor, para cuidar da vida, naquilo que foi falado, meus filhos, da reforma íntima. Reforma íntima, meus filhos, passa pelas escolhas, passa pelo livre-arbítrio que vocês têm de seguir no avanço, no crescimento espiritual, no crescimento pessoal de cada um dos filhos. Então, filho, hoje esse velho falar dessa forma de Umbanda, para esses filhos que estão tão distantes desse velho, mas tão próximo no coração desse velho. Tão próximos, filho, no coração da Umbanda, compreendendo, filhos, que Umbanda nada mais é, meus filhos, que um caminho para a luz. Um caminho, filhos, de aprendizado. Todo aprendizado, filhos, demanda dedicação, responsabilidade e crescimento. Ora, filhos, a cada vez que vocês param para escutar um fio desse, que vocês param para escutar uma entidade, vocês estão aprendendo e crescendo, filhos. Mas a escolha da mudança pertence a cada um dos meus filhos. O que eu faço com essa ferramenta que eu recebi? Ah, filho, esse pertence somente a você. Muitos filhos, muitos não percebem que uma mediunidade, por exemplo, é uma grande ferramenta dada pelo nosso Pai Maior para que possamos prestar o auxílio e o bem ao próximo. Muitos se utilizam dessa mediunidade para comunicações frívolas, comunicações não necessárias, para, às vezes, até, meus filhos, pegar ódios, desavenças,
trazendo comunicações desnecessárias. Outros, já percebendo que é uma ferramenta que pode ser utilizada, utiliza no caminho do bem e na sua reforma íntima no sentimento. Por que é tão importante falar sobre isso, filhos? Quando Umbanda faz um aniversário tão bonito que dura mais de um século de que se foi falado. Ora, meus filhos, quanto a humanidade mudou e quanto ela ainda precisa ser mudada. Ainda, filhos, existe muito ódio, ainda existe muito preconceito, ainda, inclusive, quando se fala mal de Umbanda, é justamente por um preconceito ainda muito grande nesse país com os irmãos negros, com a religião de uma matriz vinda do continente mãe África. Quanto desamor ainda existe para que a Umbanda cresça cada vez mais e pelo amor, pelo ensinamento da paz, da união, da fraternidade entre os irmãos, ela possa atuar. É muito bom, filhos, pisar no chão do terreiro, mas melhor ainda é saber que o chão de terreiro é feito do mesmo chão que pisa o seu coração. Você tem que acolher todo esse preconceito e transformá-lo não em dor, filho, mas em esclarecimento, para que todo aquele que ainda em erraticidade consiga compreender a grandeza desse saber ancestral que os filhos recebem todos os dias na sua reforma pessoal de sentimentos e do bem viver. Ei, filho, alegria ser preto velho nessa hora. Alegria chegar nessa casa. Alegria falar para esses filhos de amor, de alto amor, que eles possam sempre crescer em luz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. É isso, filhos. Dia de muita festa, que não acaba, como meu filho falou, só iniciou o novo ano, né, filho? Isso, Lu. E cada dia, meus filhos, a gente tem que agradecer e festejar a cada ensinamento, a cada conhecimento. É tratar com carinho a si mesmo quando conhecemos algo e descortina o véu do preconceito e do medo sobre uma fé e uma religião. Graças a Deus. Graças a Deus, Lu. Eixe, filhos. Que o Mestre Jesus abençoe cada um dos meus filhos, que zangue, nosso Pai maior, abençoe esse planeta em crescimento e desenvolvimento. E cada um de nós possamos fazer a nossa parte nesse sistema evolutivo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Nós vamos fazer agora prece de cura e vibração pelo Hospital Espiritual Boa Esperança, né? Estamos retomando aí a Covid, né, Adilson? Famílias passando aí pelos mesmos enfrentamentos que já tínhamos passado, né? Isso, muita gente. Vou fazer prece por eles também. Vamos sim, então peço a todos que se concentrem nessa prece. Pedimos a espiritualidade por todas as famílias que estão passando por esse novo enfrentamento à Covid e que todos os doentes recebam o conforto e o acolhimento necessário. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus,
evocando nesse momento as legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar. Esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora fazer a fluidificação da água, Gleison? Vamos sim. A gente pede, sempre nesse momento, que você tenha à mão um copo com água, ou mesmo uma garrafinha, né, com água que você possa tomar aí durante a semana, né? Para que a gente possa fazer essa fluidificação, a gente pede aos nossos guias espirituais, esses amados pretos velhos que aqui estão conosco nessa gira, que possam depositar nessa água todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Agradecemos por tudo aquilo que recebemos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora fazer a vibração pelas caixinhas virtuais. Vamos sim. Mais uma vez eu pedi para você explicar que caixinhas são essas. Mas eu não canso de explicar, não, até porque essas caixinhas elas têm um significado muito importante para a gente, né? O formulário para você colocar o nome nas caixinhas está aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui no canal, né? Então, preencha ali no formulário. A caixinha, ela pode ser, nesse formulário, para os encarnados, as pessoas vivas, e os desencarnados, aqueles que já partiram para o plano espiritual. Nesse momento, você pede ali, meditação, coloca esse nome, pede prece por aquilo que você está desejando para você, para um ente querido, né? E aí, nesse momento agora, a gente faz essa vibração juntamente com a espiritualidade, todos nós juntos, você aí do seu lado, aqui a gente e a espiritualidade, pedindo para que todos esses nomes sejam acolhidos neste momento. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos homens que estão nas caixinhas virtuais de prece do Templo Escola Pai João de Aruanda. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama, então, o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agora está chegando o momento dos nossos informes. Então, assim, eu queria fazer um informe. A gente está fazendo os atendimentos na segunda-feira na casa, né? Abrindo a casa às 19h30 e entregando as fichas de 19h30 até às 20 horas, né? Então, eu queria pedir, nós médicos já estamos utilizando máscara, né? Mas a gente não tem ainda na legislação nenhuma orientação para que todos utilizem máscara em ambientes fechados, né? A gente está utilizando pela questão do bom senso, ali a gente tem o atendimento e o acolhimento muito próximos uns dos outros. E aí eu queria pedir àqueles que estão frequentando a casa que também, né, se sentirem à vontade, usem também a máscara, né? Um cuidado consigo, um cuidado com o outro, e não só lá na casa, que a gente se alerte a isso, que a gente se alerte às vacinas, que aqui ainda não tomou, né? Para que a gente não deixe isso crescer, né? Esse novo movimento, com novas cepas,
com uma variação de vírus totalmente diferenciado, então que a gente possa cuidar da gente e cuidar do outro da melhor maneira possível. Outro recadinho que eu tenho para dar é, próxima gira de Exu, né? De Exu e Pombogira, né? Isso. E que a gente possa fazer uma gira muito especial aqui na casa. Lembrando, vai ter aí o 20 de novembro, como eu disse lá no início da gira, que a gente também tem um dia de reflexão sobre o racismo estrutural que ainda existe nesse país, sobre o racismo nosso do dia a dia, né? Eu, como homem branco, posso falar disso, né? Assim, sou um racista em desconstrução, né? E isso é muito importante que a gente saiba, né? Que a gente está o tempo inteiro se desconstruindo e aprendendo a conviver, e aprendendo a amar, e aprendendo a se melhorar todos os dias. Então, que a gente analise o nosso racismo do dia a dia, analise todas as situações e se coloque com empatia no lugar do outro que está sofrendo. Quantas notícias a gente vê e quanto de empatia a gente precisa ter para mudar esse mundo cada vez mais, e não basta não ser racista, temos que ser antirracista, né? Então, é um recado muito importante que a gente dá nessa casa, que a gente preza muito na fala de todos esses pretos velhos e pretas velhas, que nos trazem sempre esse acalanto, sem nenhum ódio, sem nenhuma fala de tristeza com relação à dor que passaram no período escravocrata, e que hoje nos trazem tanto ensinamento importante e válido ainda para esse país, que a gente precisa mudar cada vez mais com relação ao racismo, né? Isso, lembrando que eu faço minhas suas palavras. Iglesias é o porta-voz da casa. Que bom, graças a Deus. Então, por isso que eu fico caladinho aqui, só olhando. Eu concordo com tudo que ele está falando. Exatamente, né? É uma luta tão importante, né? Uma luta de tanto amor que a gente precisa dedicar aí. E já era para a gente estar tão evoluído nesse assunto, que já era para ser um assunto passado. A gente, apesar de não sermos negros, né, a gente sofre a questão do racismo religioso por sermos frequentadores da Umbanda, uma religião de matriz africana. Então, a gente sente um pouco do que é essa dor, né? Então, é preciso muita empatia. Mas colocar... tem noção do que é. Tem noção do que é essa dor, né? Porque a gente sente o preconceito com a nossa religião. Mas não tem um mínimo de dor que é a gente ver os nossos irmãos negros que passam por absurdos ainda no século que a gente se encontra. Tem que chamar a atenção quanto a isso. Mas é muito importante que a gente chame a atenção, principalmente no 20 de novembro, um dia de luta antirracista. Isso. Por isso que a gente fala muito do tema e vai falar sempre, para que um dia, quem ainda não percebeu a importância disso, pense, reflita sobre isso. Aproveite esse mês para pensar nesse assunto. É isso. Graças a Deus, esses recados estão valendo a pena a gente dar. Novembro Azul? Novembro Azul, né? Estou esquecendo aqui, né? A gente está aí indo para os finalmente de novembro, né? Já a última gira de Exu semana que vem, né? Então, vamos pensar aí, o machaiada, como a gente fala, né? Que tem tanto medo aí de médico, né? Novembro Azul é para a gente cuidar da nossa saúde como um todo. A saúde masculina vem aí a luz para que a gente possa se cuidar cada vez mais. Vamos lá, todos nós. Isso. Acho que a princípio é isso, né? É isso. Já emenda com a prece de encerramento. Então é isso. Eu queria primeiramente agradecer essa feliz oportunidade de estar aqui, reunido com todos vocês, estar aqui com a Dilson, a gente trazendo esses pretos velhos, trazendo a luz da Umbanda a todos aqueles que buscam o nosso canal. Nosso canal está aí, firme e forte, e que a gente possa sempre trazer a Umbanda aí, não só em seu aniversário, mas por muitos e muitos anos, trazendo com muita alegria. Agradecemos, então, ao Mestre amado, Jesus, que possa sempre nos abençoar, nos trazendo sempre a sua luz para o nosso caminho. Que todos esses caminhos sejam guiados
por esses guias de Umbanda, possamos enxergar cada vez mais essa possibilidade da reforma íntima, possamos sempre agradecer todas as conquistas quando mudamos sempre no nosso crescimento pessoal, moral e espiritual. Pai amado, mais uma vez vamos te agradecer com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas leva-nos do mal. Amém. Amém. Que assim seja. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambori, Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambori, Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. Um abraço a todos, uma boa semana.